Olá, concurseiros de plantão, aqui que eu vou falar, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguindo aqui então com as nossas aulas, gente. E agora a gente começa a falar sobre o planejamento da contratação, ou na verdade a fase do planejamento da contratação, não é? Primeiro ponto, quais são as fases, Pacheco, que nós teremos ali estruturadas na nossa IN01 de 2019, certo? E são as mesmas fases, inclusive, que tu vai pegar aí na IN04, tudo bem? É o quê? Planejamento da contratação, seleção do fornecedor, gestão do contrato. Lembrando que foi algo que não mudou, né? Depois que eles saíram da IN 04 e evoluíram aqui para a IN 01 2019, continuou. Planejamento da contratação. Qual a característica que eu tenho que levar mais em consideração, Pacheco? Cara, o planejamento é obrigatório. O planejamento é obrigatório. Desde o decreto 200 de 1967, que tratava do que? Da terceirização dos serviços na administração pública, o planejamento se tornou obrigatório. É uma função obrigatória do gestor. Gestor que não planeja está incorrendo com ilegalidade. Entendeu como? Então o planejamento ele sempre vai ser obrigatório. Mas Pacheco, quando a gente fala então da inexigibilidade de licitação, quando a gente fala da dispensa da licitação, quando a gente fala da adesão à ata de registro de preço, cara, todas essas situações serão identificadas única e exclusivamente quando? Quando você estiver planejando. É dentro do planejamento que você vai descobrir, afinal de contas, se aquilo ali é necessário. Tudo bem? Então, a fase de planejamento da contratação consistirá de quais etapas, né? Etapas estas que mudaram, tudo bem, com o decorrer dos anos, com a evolução das versões que nós tivemos da IN04 até chegarmos no que nós temos atualmente. Então, decorem, tá? Ou seja, planejamento da contratação é obrigatório? Quais são as fases que nós temos na IN01 de 2019? Planejamento da contratação, seleção do fornecedor, gestão do contrato. Quais são as etapas que nós temos no planejamento da contratação? Instituição da equipe de planejamento da contratação, elaboração do estudo técnico preliminar da contratação, elaboração do termo de referência ou projeto básico. Tudo bem, gente? Beleza, Pachecão? Então vamos para o nosso artigo 9º, tudo bem? Artigo 9º que inclusive teve algumas alteraçõezinhas em relação à publicação, tudo bem, da IN 31 de 2021. Olha lá, antes nós tínhamos o quê? Que era obrigatória a execução de todas as etapas da fase de planejamento. Agora o que ele fala? Salvo as situações tratadas no parágrafo 1º do artigo 1º dessa instrução normativa, é obrigatória a execução de todas as etapas da fase de planejamento da contratação, independentemente do tipo de contratação, inclusive nos casos de... Quando ele fala, gente, do nosso parágrafo 1º, quando ele fala do nosso parágrafo 1º, ok? Do artigo 1º, quer ver? Vamos voltar lá, o parágrafo 1º do nosso artigo 1º, entendeu? Da nossa IN. O que ele falava? Para contratação cuja estimativa de preço seja inferior ao disposto no artigo 24. Entendeu? Então, artigo 24, quando a gente fala da Lei 8666, é o quê? É convite. Convite sequer você vai, inclusive, utilizar a respectiva instrução normativa. Então, é característico que você não utilize sequer uma fase de planejamento, que você não tenha sequer uma fase de planejamento. É muito característico que isso aconteça, não é, gente? Beleza, então. Beleza, Pachecão. Quais as situações, inclusive, que ele trata, né? E, inclusive, ele fala que a inexigibilidade vai ter planejamento? Vai ter planejamento, tu vai pegar a questão falando sobre isso. Dispensa de licitação, licitação dispensada? Vai. Formação de ata de registro de preços? Sim. Adesão à ata de registro de preço? Sim. Contratações com uso de verbas de organismos internacionais? Sim. Ou contratação de empresas públicas de tecnologia da informação? Sim. E fiquem bem atentos, tá bom? Que nós temos lá no anexo dessa instrução normativa aqui uma observaçãozinha que eu vou fazer com vocês aqui, se eu não me engano, no item 5 que tem, referente à contratação de empresas públicas, tudo bem? Fiquem espertos em relação a isso. Bacana. Primeira etapa, então, que nós teremos, instituição da equipe de planejamento da contratação. Pacheco, como que o meu planejamento da contratação tem início? É com a publicação do PDTIC? E aí, o que vocês acham? Não, gente, não é com a publicação do PDTIC, tá? Só a fase de planejamento da contratação
ela tem início com o quê? Exatamente, com a entrega do DOD, que é o documento de oficialização da demanda, entendeu? Da área requisitante para a área de tecnologia da informação. O PDTIC, ele é um documento necessário para que a sua contratação aconteça. Por quê? Porque a sua contratação vai ter base no seu PDTIC, ponto final. Mas não é ele que começa a contratação. Todo mundo tomou nota em relação a isso? Beleza, Pachecão, tomei nota. Então, artigo 10º, a fase de planejamento da contratação terá início com o recebimento pela área de tecnologia da informação e comunicação do documento de oficialização da demanda elaborado pela área requisitante. Quem é que elabora o DOD? É a tecnologia da informação? Não, é a área requisitante, tudo bem? Que conterá o que, minimamente? A necessidade da contratação, ou seja, o que eu preciso que seja contratado, explicitação da motivação e demonstrativo de resultados necessários, né? Ou seja, cara, quando você estiver me entregando essa solução de tecnologia da informação, eu quero que você tenha minimamente, não é, esse resultado aqui sendo entregue. Indicação da fonte de recursos. Muita gente coloca a fonte de recursos como área de tecnologia da informação e não é o correto. Normalmente a fonte de recursos vem de onde? Da área que está pedindo para que aquilo seja comprado. E indicação do integrante requisitante. Por que indicação do integrante requisitante? Vocês vão ver que você vai ter aqui uma equipe de planejamento da contratação. Essa equipe de planejamento da contratação é uma equipe que vai ser formada por 3 integrantes, entendeu? Pode tomar nota. Integrante requisitante, integrante técnico e integrante administrativo, né? Então, juntamente ali com o início do seu da sua fase de planejamento, com a entrega, inclusive, do documento de oficialização da demanda, a nomeação desse cara que vai representar a área requisitante, ou seja, é um cara que vai representar uma característica negocial, é um cara que vai representar uma necessidade negocial, ela vai ter que ser realizada, tudo bem? Beleza, então, Pacheco. Seguindo aqui, então, artigo 2º. Para fins dessa instrução, considera-se quem que é a área requisitante, quem é unidade do órgão ou entidade que demande a contratação de uma solução de TI, para nunca mais errar a questão. A área requisitante é quem cuida do quê? Da necessidade. Necessidade. É quem cuida do quê? Da parte negocial. É quem vai te pedir negocialmente o que você precisa e quem vai aprovar negocialmente aquilo que você precisa. Tudo bem? Então, todas as características de requisitos que vierem da área requisitante são características o quê? Negociais. Todas as entregas que ela estiver validando são entregas que estão relacionadas ao quê? A características sempre negociais. Tudo bem? Após recebimento, então, do documento de oficialização da demanda, a área de tecnologia da informação e comunicação avaliará o alinhamento da contratação ao PDTIC e ao Plano Anual de Contratações. Então, primeiro ponto, eu já indico o meu integrante técnico que vai compor a minha equipe de planejamento da contratação? Não. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se aquele negócio está alinhado com o que eu tenho que comprar. Está alinhado com o meu PDTIC, está alinhado com o meu Plano Anual de Contratações. Está alinhado? Beleza. Aí sim eu vou indicar o integrante técnico. Isso daqui é cobrado em ordem em algumas provas. Nessa ordem aqui, inclusive, é cobrado nas suas provas, tudo bem? Para a composição da equipe de planejamento da contratação. O DOD será então encaminhado que a autoridade competente da área administrativa. Por que eles colocam a autoridade competente? Porque em diversos órgãos você tem uma autoridade competente diferente, entendeu? Às vezes pode ser um diretor, às vezes pode ser um superintendente, às vezes pode ser alguém ali da área de licitações. Então o que eles colocam? A autoridade competente de uma área administrativa, ok? Pessoal da área técnica aqui, ó, integrante técnico, vai cuidar de quais características? Vai cuidar das características o quê? Ó, descritivas técnicas da solução. Sempre é isso que ele vai fazer, tudo bem? A área de TI, ou seja, tem a ver com a parte tecnológica, tem a ver com a decisão do que atende aquela necessidade negocial, é a área de TI que está cuidando. E isso eu estou falando porque não somente quando você estiver aqui no momento de planejamento, mas no momento de fiscalização, o nosso fiscal técnico, inclusive, tem essa característica. Quando a gente fala, inclusive, da área requisitante, você tem um fiscal requisitante que também vai ter a característica negocial, que eu citei previamente, né? Então eu entro com o que aqui, então? A nossa autoridade competente vai o quê? Decidir motivadamente, forte isso, né? Sobre o prosseguimento da contratação, o que ele está falando? Siga adiante, não siga adiante. Indico, então, o meu integrante
administrativo para a composição dessa equipe, né? Depois que eu tomei a decisão se vai para frente ou não, tudo bem? E institua então a equipe de planejamento da contratação. Essa equipe existia até esse momento? Não. Quem é o responsável por instituir a equipe de planejamento da contratação? Área administrativa, tudo bem? A autoridade competente da área administrativa é a responsável por fazer isso aqui. Quais são os integrantes da minha equipe de planejamento da contratação? Integrante requisitante, integrante técnico e integrante administrativo. Quando que acontece? Somente depois que a área administrativa decidiu motivadamente, entendeu, sobre o prosseguimento da contratação e dele ter indicado o nosso integrante administrativo. Pacheco, por que você está reforçando isso? Adivinhe, criatura, por que eu estou reforçando isso? É porque cai na sua prova. Os integrantes da equipe de planejamento da contratação devem o quê? Ter ciência expressa das suas indicações e das suas respectivas atribuições antes de serem formalmente designados. Acho que isso é o mínimo, né, gente? Pô, imagina, tu entra ali no meio de um furacão, entendeu, de emoções e não sabe qual papel que tu vai executar ali, né? Minimamente você tem que ter o conhecimento do que você vai fazer, qual é o teu papel, tuas responsabilidades, não é isso que vai acontecer. Os papéis dos integrantes da equipe de planejamento da contratação não poderão ser... Cara, muita atenção nisso aqui, tá? Isso aqui já caiu bastante em prova. Os papéis dos integrantes da equipe de planejamento da contratação não poderão ser acumulados pelo mesmo servidor. Ah, mas por quê? Imagina um cara que tome a decisão de planejamento administrativo, que vai cuidar da parte legal da coisa, do cara que cuida da área técnica, do cara que cuida da área negocial. Não vai dar certo, né? Salvo quando que os papéis do integrante requisitante técnico em casos excepcionais, porque quando o órgão for muito pequenininho, e inclusive, em qual caso? No caso, inclusive, de quem estiver pedindo for a própria área de TI, tudo bem? Mediante justificativa fundamentada nos autos aprovada pelo Comitê de Governança Digital do órgão ou entidade. Parágrafo 5º, a indicação e a designação da autoridade máxima da área de tecnologia da informação para integrar a equipe de planejamento da contratação somente poderá ocorrer o quê? Mediante justificativa fundamentada. Novamente, por quê? Porque pode acontecer de você ter um órgão tão pequenininho, onde você vai estar trabalhando com a sua contratação, que simplesmente aquele órgão tem quantos membros na área de tecnologia da informação? Somente um. Aí tu vai ficar exigindo, não, só tem você da área de tecnologia da informação, me bota outra aqui para ser integrante técnico. Cara, meu, só tem eu da área de TI aqui na área, que sou servidor. Então só eu que vou poder executar esse papel. Tudo bem, gente? Daqui a pouco a gente volta para poder trabalhar com a nossa próxima etapa da fase de planejamento da contratação. Espero que você esteja anotando absolutamente tudo que o professor está falando, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, ressaltando, observando, frisando, são tópicos que caem na sua prova. Se você não pegou aqui, inclusive, nos próprios comentários das questões, nós teremos isso muito bem frisado. Aquele grande abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau.